a narrativa da criação, o relato da criação em Gênesis capítulo 1. Nós nos dedicamos a fazer uma análise exegética do capítulo 1 do Gênesis. Não todo o capítulo, mas os primeiros 3 versos da narrativa da criação no Gênesis, no relato mosaico. E aí nós vimos um pouco sobre a doutrina da criação que emerge das Sagradas Escrituras. Na segunda-feira, nós apresentamos o primeiro argumento filosófico para a existência de Deus, o argumento cosmológico, que parte do princípio de que o universo teve um começo absoluto no tempo, ou melhor, com o tempo, há aproximadamente 13,7 bilhões de anos, como os cosmólogos astrofísicos têm demonstrado por meio de melhores cálculos, mas o universo teve um começo, um evento de criação, e a partir desse evento nós apresentamos um argumento racional para a existência de um Criador do universo, para a causa-prima, para a origem do universo. Na terça-feira nós apresentamos o argumento do design, o argumento teleológico para a existência de Deus. Vimos que o universo, espaço-temporal, matéria, energia, espaço e tempo, não foram apenas criados no evento da criação, mas foram desenhados, projetados por um projetista cósmico, que é o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Na quarta-feira, nós falamos sobre o argumento moral para a existência de Deus e quais as implicações racionais, filosóficas, de um mundo ateísta, de um mundo sem Deus. Como seria o mundo numa perspectiva naturalista, que não leva em consideração o sobrenaturalismo, a existência de Deus e do sobrenatural. E hoje nós iremos fazer o fechamento desses temas de filosofia das origens, falando sobre o problema do mal e do sofrimento. Se existe um Deus onibenevolente, se existe um Deus bondoso, amoroso, por que permite tanto mal e sofrimento neste mundo? Esta é a questão que nós iremos trabalhar hoje com os irmãos aqui. Ok? Vamos, então, começar esse tema apresentando a problemática que existe no tocante a ele nos círculos acadêmicos. Na academia, principalmente nos cursos, nos departamentos de filosofia, é muito conhecido o dilema proposto por esse antigo filósofo grego, o dilema de Epicuro. Veja a problemática que aqui é apresentada. Ele diz: se Deus é onipotente, Ele pode destruir o mal. Sim ou não? Se Deus é onisciente, Ele sabe como fazê-lo. Ele sabe como destruir o mal. Sim ou não? Se Deus é todo bondoso, todo amoroso, onibenevolente, Ele deseja, Ele quer destruir o mal. Sim ou não? Mas o mal existe. Este ponto é inegável. Logo, concluía Epicuro, não existe um Deus onipotente, onisciente e onibenevolente. Todos se aperceberam da problemática? Como responder satisfatoriamente no campo da razão a um questionamento tal como este, que é apresentado nos círculos universitários e acadêmicos? É o tema que vamos trabalhar essa noite aqui, ok? Aqui nós temos um filósofo cético do final do século XVIII, David Hume, um dos grandes antagonistas, um dos grandes opositores da fé cristã. Veja o que ele disse: as velhas perguntas de Epicuro ainda não foram respondidas. Estaria Deus querendo impedir o mal sem ser capaz de fazê-lo? Então ele é impotente, fraco. Ele é capaz, mas não está disposto, então ele é malévolo. Ele é tanto capaz quanto está disposto, então de onde vem o mal? Questão de Epicuro, originalmente, que agora é reapresentada por David Hume mais recentemente.
William Lane Craig é o maior apologista do mundo, o maior defensor da fé cristã dentro das universidades hoje. E ele reconhece que a existência do mal no mundo pode ser tida como um problema para a crença em Deus. Veja o que este defensor da fé cristã diz. Indubitavelmente, o maior obstáculo intelectual à crença em Deus, veja que é um obstáculo de natureza intelectual, a crença em Deus é o chamado problema do mal. Este que foi apresentado para vocês ainda há pouco, por Epicuro e por David Hume. A questão se resume no fato de que parece inacreditável que, se realmente existe um Deus onipotente e bondoso em todos os aspectos, como lhe é possível permitir tanta dor e sofrimento no mundo? E aí o William Lane Craig vai escrever todo um capítulo dessa obra, Filosofia e Cosmovisão Cristã, que foi traduzida e publicada no Brasil pela editora Vida Nova, para responder a esse questionamento. Claro que sem fazer uso da revelação especial, sem fazer uso das Sagradas Escrituras, uma vez que ele procura dar uma resposta a filósofos, racionalistas, ateus, céticos e agnósticos de um modo geral, ao descrente. Como responder ao incrédulo a essas questões sem fazer uso das Sagradas Escrituras? Claro que se nós estivermos dentro de um público predominantemente evangélico ou cristão, de um modo geral, as Sagradas Escrituras é a norma definitiva, é o único padrão para solucionar qualquer tipo de problema desse tipo. Mas quando nós dialogamos com pessoas que não têm as Escrituras como regra de fé e prática, nós podemos fazer uma defesa da fé cristã usando os princípios da razão, usando as leis da lógica, usando toda a base filosófica e científica que está disponível hoje. Aqui e ali nós encontramos isso nas Escrituras. Quando Paulo chegava em um determinado local em que as pessoas não conheciam as Escrituras hebraicas, ele não tentava mostrar a messianidade de Jesus abrindo as Escrituras. Veja o caso quando ele chega lá no Areópago falando para os gregos, né? Ele começa a citar filósofos gregos, né? E começa a tentar convencer as pessoas que estavam ali na sua audiência, né, da messianidade de Cristo com base em princípios da razão extra-bíblicos. Então isso é uma atitude legítima, isso é chamado de apologética cristã, a defesa racional da fé cristã sem o uso das Sagradas Escrituras, para aquelas pessoas que não fazem uso do texto sagrado, que ainda não estão convencidas da veracidade das Escrituras, ok? Então vamos em frente, vamos entender melhor esse mistério. Esse tema é tão complexo e às vezes tão problemático que alguns estudiosos resolveram usar algumas designações para o problema do mal. Esse autor diz que o problema do mal é o calcanhar de Aquiles do teísmo. Vocês ainda lembram o que é o teísmo, né? Nós somos teístas porque acreditamos que existe um Deus que se preocupa, que interfere no mundo que criou. Diferente do deísmo, muda apenas uma letra, mas o significado é bem diferente, né? O deísmo é a crença de um Deus relojoeiro, que criou o mundo, deu a corda inicial e depois deu as costas para o mundo que criou, de modo que não se preocupa com a vida das suas criaturas. Nós, ao contrário, somos teístas porque acreditamos que Deus não apenas é o Criador, mas também o mantenedor do mundo que Ele fez e que Ele se preocupa com o nosso bem-estar e procura redimir o homem de suas imperfeições morais, que teologicamente é chamado de pecado ou rebelião. Não é verdade? O Hans King, que é um grande teólogo católico, diz que o problema do mal é a rocha do ateísmo. A maioria dos ateus se apegam a esta problemática, né, e lançam para os cristãos ou para os que defendem a existência de Deus de um modo geral, né? Então é muito comum nós ouvirmos da parte dos céticos, agnósticos, ateus, naturalistas de um modo geral, esta objeção. É muito comum eles usarem o problema do mal para confrontar a imagem que nós temos de Deus. Então é interessante conhecermos respostas racionais para esse problema.
Logo nesse primeiro momento, eu quero fazer aqui algumas distinções que considero importante, algumas distinções preliminares, estabelecer algumas definições que muitas vezes ficam fluidas num debate e pode gerar muita confusão acerca do tema. Às vezes, os ateus confrontam os teístas sem primeiro definir os termos em uma discussão. E isso pode gerar confusão para ambos os lados. Então vamos definir alguns pontos aqui sobre a questão da existência do mal no mundo. Em primeiro lugar, eu quero dizer para os irmãos que o argumento usado preferivelmente por ateus, que é o problema do mal, não é um problema para confrontar a existência de Deus. Não, isso não é uma forma de refutar a existência de Deus? Não é a existência dele que está em xeque aqui. É mais um ataque ao caráter dele. Vamos ver essa ilustração e entender esse ponto. O universo planejado por Deus é como uma casa projetada por um arquiteto. Lembra que eu falei para vocês no primeiro dia que um dos pontos fundamentais, uma pedra angular do teísmo bíblico, é de que Deus é radicalmente distinto de sua criação, de que nós não podemos confundir o Criador com a criatura. A criação não é da mesma substância que Deus. O universo não foi criado ex deo. Lembra que eu falei isso para vocês, essa expressão latina? Da própria substância de Deus. O universo não é uma emanação da substância divina, como pensam as religiões orientais. Nas religiões orientais, há uma confusão entre o Criador e a criatura. Porque o mundo todo é divinizado dentro da filosofia oriental. Deus é o mundo e o mundo é Deus. Então se adoram as árvores, as montanhas, os rios, porque tudo isso é manifestação do divino. Nós, que seguimos o modelo judaico-cristão de pensamento, não aceitamos isso. Para nós, Deus está para o universo como um pintor está para uma obra. Nós não podemos confundir a obra com o próprio pintor. É verdade que ao analisarmos bem a obra, podemos aprender muita coisa sobre o pintor, mas nós não podemos confundir a obra com o próprio pintor, porque o pintor é radicalmente distinto de sua obra. E é feito de uma substância diferente, ok? Então Deus com certeza é muito maior do que o universo que Ele criou. Deus é metafisicamente necessário. Filosoficamente é impossível que Ele não existisse. O universo não. O universo não é necessário. O universo é contingente, ele poderia não ter existido. Se Deus tivesse decidido, lá no princípio, não criar o mundo, nós não estaríamos aqui agora. Mas não havia uma necessidade, Deus não estava sob nenhuma pressão para criar o mundo. Deus é livre e independente e autossuficiente. Se o mundo existe, é apenas uma manifestação livre de sua vontade. Ok? Então a ilustração aqui é fiel. O universo planejado por Deus é como uma casa projetada por um arquiteto. Assim como só a presença do cupim não refuta a existência do arquiteto, também a presença do pecado e do mal no universo não refuta a existência do arquiteto divino. Refletiram bem nessa analogia? Porque na casa há cupins ou imperfeições, não é suficiente, do ponto de vista lógico, para refutar a existência de um arquiteto. Não é verdade? Então, porque existe mal e imperfeição no universo, isso não refuta a existência de Deus, a existência do Criador, o arquiteto divino. Isso apenas nos leva a questionar o caráter dele, ao permitir que exista imperfeição e sofrimento no mundo que ele criou. Então, o chamado problema do mal não é um argumento, como pensam alguns ateus, para refutar a existência de Deus.
é apenas um argumento de insatisfação com a obra dele, que tem a ver com o caráter dele. Isso nós vamos trabalhar aqui essa noite com mais profundidade. Mas é bom sempre ter em mente que o problema do mal não é um argumento que procura refutar a existência de Deus. Ok? Vamos em frente. Quem já ouviu esse termo? Teodiceia. Bonito, né? Para colocar o nome na filha aí quando nascer, não é? Imagine só. Você chama a sua filha de Teodiceia. Não fica bonito, não? Não? Pela expressão de vocês aí, já percebi que não. A palavra teodiceia é a junção de dois vocábulos da língua grega. Theos e dikaió. Theos é Deus. Dikaió é o verbo justificar. Teodiceia é oferecer uma justificativa para Deus permitir o mal e o sofrimento no mundo. Filósofos, desde a Idade Média, procuram apresentar uma teodiceia, uma defesa de Deus, uma justificativa, uma justificação de Deus. Bem, alguns até podem se perguntar se Deus precisa mesmo, né, de justificativas. Mas lembre-se que desde o início nós estamos trabalhando nossos temas na área da filosofia aqui, né? E os filósofos, evidentemente, sentem certas necessidades intelectuais que o teólogo ou o cientista da religião não tem, porque tem outras prioridades. Por exemplo, indagar se Deus existe ou não, não é uma questão do teólogo. O teólogo já parte do pressuposto de que Deus existe. É o filósofo que levanta a pergunta: Deus existe? Quais as evidências? Qualquer bom manual de filosofia, no capítulo de metafísica, está ali a questão se Deus existe ou não. Isso é de suma, vital importância para a filosofia. Os teólogos já partem do pressuposto de que Deus existe. Veja que nem mesmo a Bíblia está preocupada com a questão da existência de Deus. Como começa o primeiro verso? Porque Deus e o mal não são coisas imediatamente contraditórias. Como ele consegue ver a contradição? É porque na mente dele existem algumas premissas dentro do argumento que não foram explicitadas e que ele precisa explicitar para que a contradição se torne visível. Então, quando você questiona o ateu nesse momento, ele revela as premissas que estavam ocultas. E essas premissas são mais ou menos assim: se Deus é onipotente, ele pode criar qualquer mundo possível. Se Deus é bom, ele prefere um mundo sem o mal. Veja que essas premissas estão ocultas. Se elas forem verdadeiras, se elas forem necessariamente verdadeiras, então haverá sim uma contradição implícita entre a existência de Deus e a existência do mal no mundo. Mas vocês acham que essas premissas aqui são necessariamente verdadeiras? Pensem bem. Vamos tomar a primeira aqui. Premissa número 3. Né? Porque as primeiras estão lá, né? Existe um Deus onipotente e bondoso e o mal existe. Essas são as premissas ocultas. Se Deus é onipotente, ele pode criar qualquer mundo possível. Pense bem. Um ser onipotente pode criar qualquer mundo que ele quiser? Como nós estamos acostumados a um conceito equivocado de onipotência, nós achamos naturalmente, intuitivamente, que sim, que um Deus onipotente, todo-poderoso, é capaz de realizar qualquer coisa. Mas esse não é o conceito clássico, sustentado pelos cristãos ao longo de 2000 anos, de onipotência. Onipotência, ter todo o poder, não é o mesmo que ter a capacidade de fazer qualquer coisa. Não é a mesma coisa. Por exemplo, Deus não pode fazer um triângulo quadrado. Pode? Não, porque isso fere o próprio conceito de triângulo, como eu falei ainda agora, seria um absurdo lógico.
As próprias Sagradas Escrituras dizem que há coisas que Deus não pode fazer. Tiago diz que Deus não pode mentir. Deus não pode ser tentado. Está escrito lá nas Sagradas Escrituras. Então existem abominações morais que é impossível ao ser de Deus, mesmo que ele seja um ser onipotente. E existem absurdos lógicos, coisas tão irracionais, que é impossível ao ser de Deus, que é a razão suprema. Como, por exemplo, Deus não poderia fazer com que um número primo fosse primo de alguém aqui, não é verdade? Deus não poderia gerar um ser ingênito, porque isso fere o próprio conceito, né, de gerar. Deus não poderia fazer um outro Deus. Então, existem absurdos lógicos que não são coisas de verdade, que não está no seu poder realizar. Porque são apenas palavras esquizofrenicamente colocadas uma ao lado da outra, que não tem sentido algum. Então, os irmãos não precisam ficar preocupados achando que com essa definição estamos limitando Deus. Pelo contrário, nós estamos protegendo a onipotência de Deus dos absurdos morais e lógicos. É isso que estamos fazendo. Então, ter sempre isso em mente. Então, agora, à luz dessa nova informação, leiam a terceira premissa. Um Deus onipotente pode criar qualquer mundo possível. É verdadeira essa premissa? Nem todo mundo logicamente possível Deus pode criar. Pensem agora nessa afirmação. Existe algum mundo que seja logicamente possível que Deus poderia criar? Existe algum mundo logicamente possível que Ele não poderia criar? Mas esse é o que nós temos. Esse foi o criado. O mundo com pecado. Pensem bem sobre isso. Vamos apresentar uma refutação disso. Quais seriam os mundos logicamente possíveis? Na mente de Deus, quais seriam os mundos logicamente possíveis antes dele criar? Vamos pensar um pouco assim. Obrigado. Vou procurar uma base mais segura aqui. Todos concordam que Deus poderia ter escolhido não fazer nenhum mundo em absoluto? Sim ou não? Sim, porque a criação não foi uma necessidade de Deus. Ele não estava obrigado a criar. Ele poderia simplesmente ter escolhido não fazer nenhum mundo. Ok? Segundo, ele poderia ter criado um mundo cujas criaturas são autômatos. E poderia criar um mundo cujas criaturas são autônomas. Deus poderia criar autômatos ou autônomos. Palavras muito semelhantes, mas bem diferentes no significado. Sim ou não? Deus poderia ter feito suas criaturas como robôs, que agissem automaticamente, como máquinas, programadas para agir de determinadas maneiras e não de outras. Se ele tivesse optado por esse caminho, um mundo de autômatos, de máquinas, de robôs, só poderia ter duas opções lógicas aqui. Ou seus autômatos estariam programados necessariamente para obedecer suas leis, portanto seriam necessariamente santos, ou ele poderia fazer os seus autômatos programados para serem necessariamente pecadores, violadores de suas leis. Veja que, embora isso seja logicamente possível, não é factível para Deus por causa de sua natureza santa. Entenderam agora aquela questão que eu estava suscitando ainda há pouco?
Embora existam coisas que sejam logicamente possíveis, não é factível para Deus, dado o conceito de Deus que temos, realizar. São mundos possíveis, mas não são praticáveis para Deus. Não é verdade? Veja, por exemplo, esse último caso aqui, ó. Deus poderia, o Deus verdadeiro, poderia criar um mundo de máquinas, de robôs, de autômatos, que fossem programadas para serem pecadores? Embora isso seja logicamente possível, e Deus tem poder e capacidade para fazê-lo, Ele faria tal coisa? Então, para Ele, isso é impossível. Embora seja logicamente possível. Entenderam bem a diferença? Se Ele decidisse criar um mundo de autônomos, e foi isso que Ele fez, dentre as 3 grandes opções ali, havia 2 possibilidades. Ou aqueles seres autônomos, livres, dotados de livre arbítrio, de livre agência, com a capacidade de decidir. 2 opções estariam ali diante dele. Esses autônomos poderiam escolher voluntariamente obedecerem à vontade de Deus e seriam voluntariamente santos. Como foi o caso do mundo dos anjos, que escolheram voluntariamente a santidade, a harmonia com as leis morais de Deus, exceto aqueles que caíram, né? Aqui ali eu vejo nas expressões dos irmãos, sabendo que tem uma exceção, muito bem. Ou eles poderiam voluntariamente escolher serem pecadores. Dentro da cosmovisão adventista, Deus criou outros mundos com criaturas perfeitas, que foram submetidas ao teste, como Adão e Eva foram aqui nesse planeta, mas que escolheram voluntariamente não transgredir. E eles, esses mundos não caídos, são povoados por seres autônomos, livres, mas que voluntariamente escolheram viver uma vida de santidade até hoje. Então, isso é logicamente possível, não é? Mas, infelizmente, o que se tornou concretizável em nosso planeta foi a 4ª opção. É claro que Deus desejaria, e Deus ainda deseja, a opção número 3. Deus deseja que suas criaturas livremente escolham amá-lo e servi-lo. Deus deseja que suas criaturas apreciem o caráter de seu Criador e sejam conduzidas voluntariamente a ter um relacionamento pessoal com Ele. Esse é o desejo de Deus. Mas, como esses seres são autônomos, sempre fica a possibilidade de acontecer isso aqui, não é? Das criaturas voluntariamente, ou seja, escolherem desobedecer. E foi o que se concretizou aqui em nosso mundo. Reflitam bem nessas 3 possibilidades, dessas grandes 3 possibilidades e essas subdivisões, porque eu vou passar para uma próxima tela e eu vou precisar dessa informação e os irmãos precisam ter isso em mente. Reflitam bem aí enquanto eu bebo aqui um copo de água. Alguns irmãos às vezes ficam preocupados, se perguntam por que Deus criou o mundo, criou o homem, sabendo que ele iria pecar, que ele iria transgredir, que teria tanto mal e sofrimento em nosso planeta. Se você olhar para as possibilidades que Deus tinha, você encontra a resposta agora. A única forma de Deus dar 100% de garantia de que suas criaturas viveriam em perfeita harmonia com sua vontade é se ele tivesse criado um mundo de autômatos e tivesse dentro dessa categoria de escolha escolhido a primeira, criar seres necessariamente santos, como máquinas programadas para obedecer. Isso era logicamente possível, mas será que isso seria preferível para Deus?
Se Deus tivesse criado Adão e Eva com um software, um programa irresistível para obedecer à lei de Deus, todo esse mal e sofrimento que há no mundo não existiria. Aquele seria, sim, um mundo fisicamente muito bom. Fisicamente. Mas não seria um mundo moralmente bom. Mas o Criador é um ser moralmente perfeito, que não se contentaria em ter um mundo apenas fisicamente perfeito. Quem está compreendendo? Acompanhe isso aí. Vamos em frente. A partir do momento que Deus decide que não iria por esse caminho, e que esse caminho aqui não levaria a um mundo moral, mas o único caminho que levaria a um mundo moral, governado por suas leis morais, era um mundo de autônomos, ele não poderia mais dar a garantia de 100% de que essa escolha, a preferível, seria feita. Por quê? Porque ele colocou nas mãos de quem a decisão agora? Se existe livre-arbítrio genuíno, então Deus não poderia mais dar a garantia de que seria dessa forma. E ele sabia dos riscos? Evidentemente. Mas ainda assim lhe era preferível. Vamos entender por quê. Vamos analisar aquelas alternativas. Deus poderia não ter criado nenhum mundo absolutamente. Aquela primeira grande opção. Mas tal alternativa não se concretizou. Estamos aqui, né? Segundo, as opções 1 e 2, dentro daquela opção lá, o mundo dos autômatos, não constituiriam um mundo moral. A primeira delas, a número 1, seria o melhor mundo fisicamente possível, sem mal, sem sofrimento. Mas não seria o melhor mundo moralmente possível, porque as pessoas estariam obedecendo a Deus cegamente. O amor não seria o irromper voluntário do coração da criatura em direção ao Criador. Não é verdade? Seria apenas respostas previamente programadas. Fisicamente seria bom, mas não seria moralmente bom. Ok? Deus decidiu criar um mundo moral, de conformidade com sua natureza moral. A opção 3 é, sem dúvida, o mundo que Deus deseja. Um mundo de autônomos, pessoas livres, agentes livres, que escolheriam voluntariamente amá-lo e servi-lo. Claro que isso era preferível para Deus. Mas não pode garantir, deixa eu reler, é sem dúvida o mundo que Deus deseja, mas não pode garantir, Deus não pode garantir tal opção, a 3, visto que a liberdade acarreta necessariamente a possibilidade de pecar. Quando Deus dá ao homem ou à criatura a capacidade de escolher livremente amá-lo ou pecar contra ele, Deus não poderia mais agora garantir o resultado, embora ele soubesse, por ser onisciente. Mas se ele decide criar o homem livre, ele não poderia mais impedir que o homem decidisse transgredir. Ele poderia, na hora que Eva fosse pegar a fruta, ele poderia ter impedido que Eva segurasse o fruto, sim ou não? Ora, se ele deu a Eva a capacidade, a livre agência, o livre-arbítrio para decidir a quem amar e a quem servir, uma vez que ela tomasse a decisão, ele não poderia interromper mais. Não é verdade? Porque ele poderia ter resolvido esse problema logo no início, criando um mundo de autômatos e não de autônomos, sabendo que poderia haver tal possibilidade lógica. Ok? Então, algumas pessoas ficam se perguntando, né, por que Deus colocou a árvore ali, por que Deus não tirou o fruto da mão de Eva naquele momento? Não faz sentido. No momento antes disso, um lógico anterior, ele decidiu criar seres livres. Se ele decidiu criar seres livres, no momento em que eles agissem, um agir que tivesse consequências morais, o máximo que ele poderia fazer para ser coerente com sua decisão era dar um passo atrás e permitir
que a ação moral fosse realizada e todas as consequências oriundas dela. Mesmo que depois ele traçasse um plano, ou mesmo antes, para encontrar uma maneira de resgatar o homem, que foi exatamente o que ele fez, mas sem violar o direito da criatura à liberdade. Somente a opção 4 é verificável, e é o que temos na realidade. A opção 3 é logicamente possível e moralmente mais desejável, mas isto não significa que é concretamente realizável. Criar um mundo de autônomos, agentes livres, que voluntariamente escolhessem obedecer a Deus, é logicamente possível, e isso vai acontecer no futuro próximo, e é moralmente apreciável. A questão é saber se isso é plausível, se isso é realizável, se isso é concretizável para Deus. Ou seja, no mundo livre, nem tudo quanto é logicamente possível é concretamente realizável. Por quê? Porque depende de quê? Tudo dependerá daquilo que as pessoas fazem com a sua liberdade. Entenderam bem isso? Sim ou não? Quais são as implicações da liberdade? Uma vez eu ouvi uma frase que me chamou a atenção. O mal definitivamente não é algo bom, mas talvez seja bom que o mal exista. Pensaram bem? O mal não é algo bom, mas talvez seja bom que ele exista. Porque é plausível, pelo menos é plausível essa frase, essa afirmação. Porque o que está em jogo aqui é um bem maior. Isso aqui, ó. Quando Deus cria a liberdade, Ele cria a possibilidade do mal existir. Deus não cria o mal. Deus não efetua ou concretiza o mal. Mas quando Ele concede liberdade genuína à criatura, Ele criou a possibilidade do mal existir. Mas quem poderia efetuar isso era apenas a criatura. É bom que os irmãos ouçam bem o que eu estou dizendo, porque eu estou medindo cada palavra para trabalhar um problema muito complexo como esse, que fica quase beirando a heresia. Tenha cuidado para não desviar nem para a direita nem para a esquerda. E dentro do conceito calvinista de Deus mais radical, Deus, eles assumem logo que Deus criou o mal. Deus é o criador do mal. E o que eu estou dizendo aqui não é isso. Longe de mim fazer um atentado contra o caráter do Deus Santíssimo. Deus é perfeito moralmente. Ele jamais poderia realizar o mal. É impossível que Deus minta. É impossível que Deus pratique o mal. Sua natureza sacrossanta recua diante do mal, continuamente. Mas quando Ele cria criaturas livres, dotadas de livre-arbítrio, liberdade verdadeira, a possibilidade do mal passou a existir nesse momento. O desejo dele era que a criatura fizesse o melhor uso da liberdade. Mas as criaturas eram livres. Não se pode mais dar a garantia, uma vez que se transfere a responsabilidade para o outro, de como será o resultado de sua ação. E esse ponto tem que ficar muito claro para nós. Poucas pessoas trabalham esse assunto, porque ele é melindroso. E por isso eu estou insistindo para que os irmãos compreendam perfeitamente essa questão. E no final Deus será glorificado quando nós entendermos bem esse assunto. As implicações da liberdade. Se Deus dá liberdade genuína, eu estou me referindo aqui à liberdade verdadeira, porque existe dentro do calvinismo o conceito voluntarista de liberdade, de que a pessoa faz aquilo que ela deseja fazer, é livre nesse ponto, mas quem gerou o desejo na criatura foi Deus. Ou seja, de alguma forma Deus foi o culpado por a pessoa ter agido daquela maneira.
E não é disso que eu estou falando de Deus conceder à criatura liberdade verdadeira. Se Ele concede à criatura liberdade genuína, então lhe é impossível garantir que escolham apenas aquilo que lhe agrada. Quando eu digo que lhe é impossível, eu não estou dizendo que Deus não tinha força para impedir. Eu estou apenas dizendo que, devido à natureza santa e moralmente perfeita de Deus, era-lhe impossível impedir. Porque Ele concedeu a liberdade. Ele teria que ser consistente com essa decisão. Pode falar. Se o irmão não falar um pouco mais alto, eu não consigo ouvir. Não. Porque criar a possibilidade do mal existir não é criar o mal. Tem coisas que ficam só na possibilidade. Por exemplo, pense na eternidade, como será a vida dos remidos. Nós, quando estivermos remidos na eternidade, nós seremos autômatos ou autônomos? Seremos seres livres, sim ou não? O mal vai existir sempre como uma possibilidade, mas o mal não será realizado, nunca mais existirá. A mentira e o engano não se levantarão pela segunda vez. Então, o fato de existir uma possibilidade teórica não é algo concreto. Então, o argumento não tem a ver com a criação do mal. A possibilidade é criada. Porque tudo que é contrário à vontade de Deus, à natureza de Deus, é uma possibilidade do mal. Quando Deus criou o primeiro anjo, já existia ali a possibilidade do mal. Daquela criatura, se fosse livre, se desviar. Mas isso era mera possibilidade. Entendeu? Então não há justificativa se o ateu for por esse caminho. Certamente ele não irá. Nunca vi ninguém se escrever sobre isso, porque certamente eles entenderiam bem esse argumento aqui. Não é a mesma coisa, é bem diferente. Tudo o que ele faz e cria, melhor, tudo o que ele faz, Deus, é criar as circunstâncias nas quais uma pessoa seja capaz de fazer uma livre escolha e então colocar-se para trás e deixar que a pessoa proceda segundo escolheu. Isso é conceder liberdade verdadeira. Alguém pode dizer, mas a pessoa é livre para escolher o mal nesse caso, mas depois virá a consequência. Pode falar. De prover, sim. Sim. Só que quando estiver conversando com céticos e ateus, não cite a passagem bíblica. Aqui a gente pode citar, tudo bem. Mas lembre-se que eu estou, de alguma forma, querendo preparar os irmãos também para responder aos céticos, né? Mas o que? O irmão está falando correto. Sim. Até onde sua natureza permite, até onde ser consistente com sua natureza permite. Sim. Interessante como Deus é ético nesse ponto, né? Sabe do risco, mas não interfere para destruir a liberdade do homem. Ele prefere encontrar uma outra forma, um plano que foi traçado na eternidade, um gigantesco, incomensurável plano para redimir o homem, mas não ao preço de violar a liberdade. Não a esse preço. Isso é magnífico e nos faz apreciar como é belo o caráter de Deus. Continuando. Isso implica certos mundos possíveis, mas que não são factíveis para Deus, uma vez que Ele prefere respeitar o livre-arbítrio. Quando Ele decide criar seres livres e respeitar o seu livre-arbítrio, um monte de mundos possíveis são excluídos da mente de Deus, quando Ele decide criar esse mundo. Ok? Entendido até aqui? Vamos agora fazer, com base nessas ferramentas que temos, uma análise daquelas premissas ocultas, lá do argumento do ateísmo. Né? A premissa 3 do argumento do ateísmo, quem lembra como era a premissa? Que se Deus é onipotente, Ele pode criar qualquer mundo possível. Adianta aí, irmão, bastante.
Revisão geral, é? Ok, pode deixar comigo então. Nós havíamos parado aqui, né? Aqui nas implicações da liberdade, né? Não? Aqui, pronto. Então, voltando agora à análise das premissas ocultas. Foram duas premissas. A premissa 3 e 4 no argumento do ateísmo. A premissa 3 diz que se Deus é onipotente, Ele é capaz, Ele pode fazer qualquer mundo que Ele quiser. Qualquer mundo logicamente possível. E eu pergunto para os irmãos, à luz do que vimos até aqui, a premissa 3 é necessariamente verdadeira? Não, se o livre-arbítrio existir de fato. Se Deus escolhe criar um mundo com criaturas livres, então Ele não pode criar qualquer mundo que Ele quiser. Se Ele dá à criatura a liberdade, aí agora não há mais a garantia de que tudo vai ocorrer como Ele gostaria que fosse. Porque Ele delegou à criatura a decisão, não é? Se as pessoas tiverem livre-arbítrio, elas poderão se recusar a fazer a vontade de Deus. Então, nem tudo sairá necessariamente como Deus gostaria que fosse. Né? Pode ser que sim, pode ser que não. Infelizmente, em nosso planeta, os nossos primeiros pais, dotados de livre-arbítrio, fizeram mau uso de sua liberdade e se afastaram da vontade de Deus. É logicamente impossível coagir alguém a fazer algo livremente. Não é? Isso não é impossível do ponto de vista lógico? Como é que eu posso coagir alguém a agir de modo livre? Se Deus tivesse coagido Adão a obedecer a sua lei, ele não estaria agindo livremente. Não é verdade? O fato de Deus ser todo-poderoso, como enfatiza lá a premissa, né, não significa que Ele possa fazer algo logicamente impossível, como, por exemplo, coagir os nossos primeiros pais a agirem livremente. Logo, não é necessariamente verdade que Deus pode criar qualquer mundo que deseje. Há uma falha naquela premissa oculta dentro do argumento do ateísmo. Só que essa falha, a nuance é tão tênue que muitos cristãos não se apercebem. Aí engolem facilmente a argumentação do ateísmo. Daqui que você vai explicar para o ateu todas essas questões, né? Nem sempre eles estão dispostos a sentarem para ouvir. Mas se você tiver alguém com quem você possa compartilhar isso, é bom deixar esses pontos bem claros, ok? Agora vamos supor que o ateu insista que um ser todo-poderoso pode fazer, sim, aquilo que é logicamente impossível. Você vai dizer para ele, não, essa premissa tem uma falha. Deus não pode fazer qualquer coisa. Deus não pode fazer coisas logicamente impossíveis. E se ele insistir, dizer, não, Deus, se for todo-poderoso, pode sim fazer o logicamente impossível. Se ele disser isso, então o problema do mal se evapora. Não há mais problema do mal. Porque como era o problema do mal logo no início? Que a existência de Deus e a existência do mal são logicamente incompatíveis. Não era assim que o ateu dizia? Se o ateu agora diz que Deus Todo-Poderoso pode fazer algo logicamente impossível, então Deus pode sim fazer com que ele e o mal coexistam, mesmo que isso seja logicamente impossível. Mas é claro que isso é falso. Mas se ele insistir, então não existe problema do mal. É como se ele estivesse dizendo, Deus pode fazer coisas logicamente impossíveis. Aí você diz, retrucando, né? Então, se é logicamente impossível Deus e o mal existirem, mas se Deus é todo-poderoso, ele poderia fazer tal coisa. Não haveria verdadeiro problema do mal. Ok? E o que dizer da premissa 4? Aquela premissa oculta do argumento, que diz que, sendo Deus onibenevolente, ele preferiria um mundo sem o mal. Vocês acham que isso é verdadeiro? Necessariamente verdadeira essa premissa?
Se Deus é todo bondoso e onibenevolente, Ele preferirá necessariamente um mundo sem o mal. Mas Ele preferiria? Será? Essa premissa também é falsa. Não. Não necessariamente preferiria um mundo sem mal, pois Deus pode ter razões morais suficientes para permitir o sofrimento no mundo. Pode ou não? Isso é pelo menos logicamente possível? É logicamente possível que Deus tenha razões morais para preferir um mundo com sofrimento do que um mundo sem sofrimento? Sim. Quantas vezes nós permitimos que certo sofrimento aconteça visando um bem maior? Quem aqui já levou o filho ao dentista? Não dá nem para desenvolver mais a ilustração, já é tão auto-evidente, né? Eu prefiro que o meu filho vá ao dentista e passe por um pequeno sofrimento para que ele não tenha consequências terríveis no futuro. Eu prefiro, do que o que virá depois. Eu prefiro isso do que o que virá depois. Então é possível que a gente prefira uma certa dose de mal e sofrimento visando um benefício maior. Veja o restante do desenvolvimento da argumentação. Há casos em que permitir certa dose de sofrimento pode trazer um bem maior. É possível que um mundo com sofrimento seja melhor que um mundo sem sofrimento. E isso nós não podemos saber porque não estamos na posição, no ponto de referência ideal para entender a mente de Deus. Mas um ser onisciente pode ter razões para permitir que o sofrimento aconteça, visando um bem maior, como, por exemplo, a preservação da liberdade das suas criaturas. Tal hipótese é ao menos possível. Talvez você esteja pensando que isso é completamente improvável. E nós podemos conceder nesse ponto. Veja que nós estamos trabalhando aqui a versão lógica do argumento, e não a versão probabilística do argumento. A pergunta é pelo menos logicamente possível? Se for pelo menos logicamente possível o que está ali, você destruiu o argumento do ateu nesse momento. Agora, se isso é provável, aí é a versão probabilística do argumento que será vista mais tarde, ainda hoje, se Deus permitir. Se as luzes não se apagarem, né? Mais uma vez. Ok? Então, a premissa 4 também não é necessariamente verdadeira. Primeiro, refutando agora as duas premissas. A liberdade humana implica que Deus não pode criar qualquer mundo que desejar. Segundo, um mundo com sofrimento pode ser preferível a um mundo sem sofrimento, se Deus tiver razões, mesmo que ocultas, razões morais suficientes para permitir. Isso, se for pelo menos logicamente possível, fica finalizado o problema lógico do mal. A conclusão desse primeiro argumento, depois de séculos de discussão, filósofos contemporâneos, incluindo ateus e agnósticos, admitem amplamente que o problema lógico do mal é finalmente resolvido. Não existe incompatibilidade lógica entre Deus e a existência do mal. O fato de existir mal e sofrimento no mundo não é logicamente incompatível com a existência de Deus. Ok? Finalizado esse ponto? Vamos agora para a versão probabilística do argumento, né? Problema do mal, versão probabilística. A maioria dos ateus, os ateus mais intelectuais, concordam com o que vimos até aqui. Eles dizem, tudo bem, não é que seja impossível que ele exista em face do mal no mundo. É que em face do mal no mundo é improvável, altissimamente improvável que ele exista. Essa forma mais maleável de argumento, ela é melhor formulada em termos acadêmicos, e é a versão mais probabilística, e não a versão lógica, ok? Como é que fica a objeção agora? A coexistência entre Deus e o mal é logicamente possível, eles admitem, mas altamente improvável. Entenderam a objeção? Vamos agora percorrer todo o caminho para desmontar esta objeção. Primeiro, quando o ateu diz que
a existência de Deus é algo improvável, você precisa perguntar: improvável em relação a quê? As coisas são prováveis ou improváveis em relação a algo específico, a um critério que está sendo utilizado. E os ateus, às vezes, falam as coisas sem perceber o que estão dizendo. É necessário dar o choque de lucidez. Quando eles disserem: é altamente improvável que Deus exista, aí você pergunta: improvável com relação a quê? Ora, se eles estiverem levando em consideração a existência do mal apenas, é óbvio que é improvável que Deus exista se eu olhar apenas para o mal no mundo. Mas a falácia nesse argumento se encontra nesse ponto. O ateu está desprezando todas as evidências que existem no mundo, está se concentrando apenas em um setor da realidade: o mal e o sofrimento. Se eu me concentro apenas no mal e no sofrimento e pergunto: no tocante a isso, é provável ou improvável que Deus exista? É claro que é improvável se eu estou me concentrando apenas nesse ponto, a existência do mal e do sofrimento. Mas no tocante à origem do universo, o argumento cosmológico, e o argumento ontológico, o argumento noológico, axiológico, uma série de 20 argumentos que eu trabalho nas universidades para a existência de Deus. No tocante a todos os setores da realidade, é altamente provável que Deus exista, mesmo em face do mal no mundo. Então, a falácia, na versão probabilística do argumento, é que o ateu seleciona um setor da realidade apenas, olha para ele no que há de pior e pergunta: é provável ou improvável que Deus exista nessas horas? É claro que isso não vai surpreender ninguém. É óbvio que, desse ponto de vista, apenas é improvável. Mas, levando em consideração ao conjunto, a extensão total da evidência, é altamente provável que Deus exista. Aí está a nossa resposta. É provável em relação à extensão total da evidência, e não apenas aquele recorte espacial e temporal, aqueles elementos do mal e do sofrimento que existem no mundo. Mas se você levar em consideração, se você tiver uma lente de aumento e contemplar todos os aspectos da realidade, é altamente provável que Deus exista. E outra coisa, nós não estamos em condição de avaliar se Deus tem ou não motivos moralmente suficientes para permitir o mal no mundo. E por último, é provável que Deus exista se nós nos situarmos desse ponto de referência, dessa perspectiva aqui, ó, da cosmovisão cristã. Mesmo existindo o mal e o sofrimento no mundo. Porque na cosmovisão cristã existe uma resposta para o mal e o sofrimento no mundo. Existe ou não existe? Existe, né? Olha aí o que aqui diz a cosmovisão cristã. Se nós adotarmos essas 5 doutrinas cristãs, mesmo se só existisse o mal no mundo e mais nenhuma outra dimensão da realidade, ainda seria provável que Deus existisse. Quais são essas doutrinas cristãs? Primeiro, é necessário compreender que o propósito principal para o qual fomos criados, a meta mais avançada da vida humana, não é a felicidade como os livros de autoajuda que enchem as prateleiras, a psicologia positiva ou todo esse pensamento otimista acerca do homem coloca. A meta mais elevada da criatura não é encontrar a felicidade. A felicidade seria o subproduto da meta mais avançada. E qual é a meta mais alta para a vida humana? É ser trazido ao conhecimento de Deus. É conhecer Deus, que é o ser um bem incomensurável. Nós fomos criados para estarmos num relacionamento com Ele. Deus é autoexistente e na intimidade do ser divino, Ele estava plenamente satisfeito com o seu relacionamento trinitário. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que era um pequeno grupo eterno, né? Eles estavam plenamente satisfeitos numa relação perfeita de amor entre si. Eles criaram o mundo não porque necessitavam de mais pessoas, mas pensando no benefício da criatura, de ser trazida a um relacionamento com Ele. Como disse Jesus, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. É o conhecimento do bem incomensurável que é Deus, que é o ponto mais elevado, o ponto máximo da existência. E isso, consequentemente, trará felicidade.
Mas nós, infelizmente, vivemos numa sociedade que busca desesperadamente a felicidade, e às vezes nós nos comportamos como se fôssemos os bichinhos de estimação de Deus, e que Deus tem que preparar um lugar confortável para que a gente possa viver. Dessa perspectiva, qualquer sofrimento que nos vem, a gente culpa logo Deus, né? Mas se nós entendermos que a meta mais avançada da alma é encontrar Deus por meio do conhecimento de quem Ele é, o sofrimento pode até nos ajudar, em certas circunstâncias, a ter um conhecimento mais amplo de Deus. Quantas pessoas tiveram um maior encontro com Deus, um encontro mais íntimo com Ele em meio ao sofrimento? Com isso eu não estou dizendo que Deus é quem proporciona o sofrimento. O que eu estou dizendo é que muitas vezes Deus aproveita essa situação, gerada pelas próprias consequências das ações livres do homem, para fazer com que os homens sejam trazidos a um relacionamento mais profundo com Ele. E, consequentemente, virá felicidade na vida futura. Às vezes nessa vida, mas certamente na vida futura. E esse ponto é um ponto fundamental da fé cristã que tem sido esquecido hoje em nossa sociedade otimista. Outra coisa, a doutrina da queda. A humanidade está em rebelião contra Deus. O mal e o sofrimento precisam, de certa forma, existir. Imagine se o homem estivesse em total rebelião contra Deus e nenhuma consequência malévola fosse advinda disso, viesse disso. A terra seria um palco eterno de rebelião, porque nunca viriam as consequências das ações estúpidas do ser humano. Terceiro, Deus precisa permitir, por uma questão agora de transparência jurídica de seu governo moral, Ele precisa permitir que o mal mostre sua verdadeira face. Imagine se quando Lúcifer se rebelou no céu, no primeiro dia, quando Lúcifer começou a disseminar e manifestar suas ideias de que tinha um governo melhor do que o de Deus, Deus o destruísse imediatamente. Ele estaria eliminando o mal, mas a dúvida que ficaria na cabeça dos seres inteligentes seria mais ou menos assim: pode ser que Lúcifer estivesse certo. E como é que essa dúvida poderia ser dirimida? A única forma de fazê-lo era permitir, de certa forma, que o mal mostrasse sua verdadeira face. E para isso era necessário tempo para que a obra nefasta do engano mostrasse sua verdadeira face. E no final, não haverá mais nenhuma dúvida a pairar sobre o caráter santo de Deus. Todos os seres do universo, todos os seres racionais, morais que Ele criou, entenderão definitivamente que não há um governo mais justo do que o de Deus, que a sua lei é ímpar, singular, e que nenhuma proposta alternativa pode ser viável. Até que isso aconteça, até que todas as dúvidas sejam dissipadas, o império do mal tem que mostrar a sua face. Quarto, o propósito de Deus não se restringe a essa vida, também tem que entender isso. Às vezes o sofrimento nos advém e a gente pensa, a gente não aprende com a experiência, porque parece que essa é a única experiência que nós temos, mas na realidade, Deus tem um plano maior para uma vida futura. Isso pode parecer escapismo para alguns, mas não é. A Bíblia está farta da promessa de uma vida eterna. Então, às vezes é melhor que a gente aceite a vida de sofrimento que Ele pede que aceitemos, em troca de um troféu de uma vida futura. Às vezes isso é melhor que seja assim. E por último, dentro da cosmovisão cristã, nós temos a esperança de que quando o mal atingir o seu limite, e é Deus quem estabelece a linha divisória, quando os pés ultrapassarem essa linha, virá o juízo. Deus intervirá e vencerá definitivamente o mal. Dará uma lição definitiva para o universo inteligente, de modo que todos aprenderão e nunca mais a mentira e o engano se levantarão pela segunda vez. Não porque a liberdade dos seres foi restringida, mas porque eles experimentaram, eles presenciaram. A terra, que é o palco da rebelião, é o centro das atenções dos seres que Deus criou. Todos estão aprendendo com a experiência que Deus permitiu que ocorresse, para preservar a liberdade da criatura e proteger o universo para sempre do desvio moral e da imperfeição. Portanto, a conclusão, nesse segundo argumento,
é amplamente admitido nos círculos filosóficos que o problema probabilístico do mal também está resolvido. Se toma apenas um setor da realidade, o mal e o sofrimento, é improvável, mas se toma a realidade como um todo, é provável. E do ponto de vista cristão, mesmo que só existisse aquele setor, ainda seria assim mesmo provável a existência de Deus. Aqui vem uma questão que alguns poderiam levantar. Por que Deus não salva logo todos os homens? Isso seria algo verdadeiramente imoral, né? Contrário à natureza moral de Deus. Por quê? É verdade que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, sim ou não? Mas Ele não forçará contra a vontade. Ninguém pode ser forçado a amar a Deus. E esse é o principal motivo pelo qual Ele não fez autômatos. Porque, embora não se desviassem, não desobedecessem, também não o amariam. Robôs não amam, obedecem cegamente. Né? Sim ou não? Permitir o mal é permitir que o bem exista, o bem moral. Permitir que o bem moral exista é abrir a possibilidade para a existência do mal. A possibilidade. E ele aqui continua dizendo: um Deus todo amoroso não salvará as pessoas a qualquer custo, pelo menos não ao custo da liberdade. Não se sabe quantos se salvarão, mas sabemos que, seja qual for a percentagem, o resultado final será o melhor mundo realizável dentro dos limites da liberdade e da dignidade das criaturas. Leibniz, matemático e filósofo do século XVII, foi o primeiro a escrever uma teodiceia, uma defesa de Deus. E a conclusão a que ele chegou na obra é que este mundo é o melhor dos mundos possíveis. Claro que isso é falso. O que nós podemos dizer é que esse mundo não é o melhor dos mundos possíveis, mas é a transição para o melhor mundo possível. E nós somos chamados a ocupar um lugar no plano divino. Cabe a nós aceitar ou rejeitar o lugar que Deus preparou para nós no plano. Na continuação, no mundo livre, Deus se limitou, se autolimitou. Ele não é limitado, ele se autolimitou, como Cristo fez ao vir a esse mundo, né? Ele se autolimitou a agir dentro dos limites da liberdade humana. Claro que é logicamente possível que ele tivesse feito diferente, mas ele escolheu assim. Qual é a solução teísta, então, para o problema do mal em definitivo? É que, no final, claro que isso aqui é uma coisa bem mais trabalhada, são muitas obras sobre o assunto, seria necessário muitas palestras explicando. É um peixe com muitas espinhas, resumindo. Mas aqui eu estou fazendo um apanhado, uma síntese, para deixar pelo menos um pouco mais claro e deixar algumas dúvidas na cabeça dos irmãos para procurarem literatura, para procurar leitura, se aprofundar, né? E os irmãos que tiverem mais interesse em se aprofundar, podem me procurar lá pelo Face ou por e-mail, pedir o material, eu envio o material, estou sempre disponível, demoro a responder, confesso, mas sempre respondo, né? Pelo menos até agora, né? A não ser o dia que Deus diga, vamos parar aqui, né? Aí é outra coisa, né? Mas os irmãos que quiserem, não vão gastar, vocês não vão gastar nada com isso, eu estou sempre enviando material para os irmãos que pedem, ok? Solução, então, a solução teísta para o problema do mal. No final, o máximo bem será atingido e Deus será glorificado. Por isso que para ele pode ser preferível, sim, essa experiência no universo, para que o máximo bem possa ser atingido. Vocês acham que se essa experiência não tivesse acontecido aqui, ela não poderia ter ocorrido em outros lugares do universo? Sim. Talvez esse seja um momento na história em que Deus preferiu que assim fosse para vacinar, diríamos assim, todo o universo moral. E isso é um benefício máximo que se extrai de permitir o mal e o sofrimento no mundo. No final, o máximo bem será atingido e Deus será glorificado. Deus terá compartilhado o seu amor e justiça com todos os homens, sim ou não? Deus terá salvo tantos quanto podia salvar sem violar a liberdade. Isso é muito bonito, né, irmãos? Os que não forem salvos receberão o destino que escolheram.
E esse é um ponto interessante. Embora Deus permita que os seres humanos escolham o caminho a palmilhar, os seres humanos, uma vez decidido por seu caminho, não poderão escolher aonde o caminho levará. Os resultados. E isso é um direito de Deus. O pecador que escolhe a rebelião não pode exigir de Deus a vida futura na eternidade. Afastar-se da fonte da vida é buscar a morte. E Deus não está na obrigação de manter o meu coração ou o seu, pecadores rebeldes, pulsando por mais um segundo sequer. Se o coração bate agora é porque Ele está permitindo que vivamos. Ele está permitindo que vivamos. Mas Ele poderia simplesmente agora retirar de nós o fôlego. E Ele não seria culpado moralmente por isso. Aqui e ali as pessoas cometem equívocos lógicos. Deus mandou matar, Deus cometeu homicídio no Antigo Testamento, ou coisa parecida. Na época do genocídio cananeu, coisa parecida. Isso é logicamente impossível. Deus não pode cometer homicídio. Por que não? A vida que está em você pertence a mim? Então eu não posso, eu não tenho direito moral de tirar a sua vida. Se eu faço, eu cometo homicídio, uma violação moral. Mas a vida que está em você e está em mim, foi dada por empréstimo. Não pertence a nós. Pertence a quem? A Deus. Se Deus toma de volta o que é dele, que foi emprestado para um uso melhor, que não se cumpriu, ele está assassinando, ele está cometendo homicídio, algum crime moral? Se eu te empresto um livro, você passa 2 anos sem me devolver, e um dia que eu vou à sua casa, eu pego o livro da estante e levo, eu estou cometendo furto? Não, porque eu estou pegando o quê? O que me pertence. Quando Deus tira a vida de um ser humano, Ele está simplesmente retendo o que lhe pertence. Ninguém pode levantar os punhos cerrados contra Deus em indignação e acusá-lo de uma falha, uma deficiência moral. A vida está multipartida entre as criaturas, mas a vida pertence a Deus. E Ele concede a vida a cada um de nós para que façamos o melhor uso dela. Mas em um certo momento, Ele pode retomá-la e não estará violando nenhum princípio moral por isso. Sua integridade e perfeição moral permanecem intactas. É impossível, do ponto de vista lógico, que Deus cometa assassinato, que Deus cometa o furto ou qualquer outra violação moral. Alguns dizem, Deus dá os 10 mandamentos, mas Ele mesmo não cumpre. É óbvio. Aquilo ali seria logicamente impossível que Ele cumprisse ou desobedecesse. Ele é o doador da lei, Ele é o legislador, Ele está acima de tudo isso. Ele é consistente com sua natureza santa, mas não tem como pegar os 10 mandamentos e aplicar a Deus. Deus, honra teu pai e tua mãe. É logicamente impossível. Deus, não cometerás adultério. Não faz sentido, né? Isso é rebaixar Deus à posição da criatura. Lembre-se que os mandamentos de Deus são seus comandos morais que emanam de sua natureza santa. A natureza santa de Deus se comunica a nós por meio de comandos morais, os mandamentos. Mas é para nós os mandamentos. Pode falar, irmão. Sim. O livre-arbítrio não é para as consequências, é para as decisões morais. Depois que eu tomo a decisão, eu não posso mais obrigar a Deus a me manter. É como se eu desconectasse um ventilador de uma tomada. Está desconectado da fonte. O que acontece com esse ventilador? Ele não para de imediato, né? Assim também o homem, quando se desconecta da fonte da vida. Não morre de imediato, mas o processo de morte se instaura. E à medida que ele se afasta cada vez mais de Deus, vai se colocando cada vez para mais distante de sua atuação. Então é inevitável que a morte venha. E não espere que Deus vai lhe dar uma vida eterna. Deus lhe concede essa vida. Mesmo que você faça tudo de ruim, você já tem uma vida concedida por Deus. Mas não espere a segunda na eternidade. Esta apenas para aqueles que decidirem pelo caminho correto. Vai. Sim. Sim. E as consequências. Sim. Não.
Na realidade, a queda de Lúcifer ela ocorre antes da queda do homem. Então, o livre-arbítrio de Lúcifer também teria que ser preservado ali. Deus também respeita a livre agência dos demônios nesse planeta e os sustenta vivos, até agora. Isso parece uma heresia, né? Deus mantém vivos os demônios. Quem manteria, se a fonte, a usina de toda a vida é Ele? Né? Então, o livre-arbítrio de Lúcifer também estava preservado. O que Deus pôde fazer foi enviar anjos continuamente para orientar o casal, para que não dessem ouvidos às palavras de Lúcifer. E eles tinham uma mente perfeita. Eva sabia que Deus não comunicou o dom da fala a uma serpente. Ela sabia muito bem do que se tratava. Às vezes nós achamos que o pecado de Adão e Eva foi só uma coisa simples. Comeu apenas um fruto e Deus foi muito ostensivo na reação, expulsou o casal do paraíso. Não é bem assim. Em teologia, quando a gente estuda a queda foi uma rebelião, foi uma atitude atrevida e ousada contra o governo de Deus. Quando a serpente diz, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal, a mulher, e consequentemente depois o homem, usurpou uma posição acima daquela que Deus havia designado. A mesma semente do mal que estava no coração de Lúcifer, que estava lá no céu e dizia, eu subirei acima das estrelas, colocarei o meu trono acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Então, a liberdade de Lúcifer tinha que ser preservada. E ele tinha que manifestar a verdadeira face de seu projeto, que segundo ele era melhor que o projeto de Deus. O máximo que Deus poderia fazer era permitir que o casal fosse tentado ali. E outra coisa, Adão e Eva tinham uma natureza santa. Enquanto eles estivessem agindo por força de uma natureza santa, não havia nenhum mérito nisso, não é verdade? Ora, se eu tenho uma natureza que determina que eu haja dessa maneira, que virtude é nisso? Mas era necessário que eles fossem confrontados com um tipo de experiência para a formação do caráter santo. Eles tinham a natureza santa, mas não tinham ainda um caráter santo. Para isso, eles teriam que ser confrontados com uma decisão livre. E Lúcifer também estava dentro daquele plano para que essa circunstância ocorresse e o casal pudesse tomar a sua decisão. E isso ocorreu em todos os mundos que Deus criou. Sempre teve uma árvore do conhecimento do bem e do mal ali. Infelizmente, só aqui o homem ousou tomar o que era de Deus, mesmo quando Deus disse, de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas isso é propriedade minha. O primeiro pecado cai na categoria do furto, né? Tomar algo que pertence a Deus, mesmo que Deus tivesse dado todo o jardim para eles. Voltando ao ponto. Deus terá, ponto 4, né? Os que não forem salvos receberão o destino que escolheram. Não é culpa de Deus, cada um traça o seu destino. Prevalecerá a vontade soberana de Deus, e seu amor será engrandecido, quer aceito ou rejeitado. Até na rejeição, o amor de Deus será engrandecido. Ele derrotará o mal para sempre através do perdão e do juízo, sem violar a liberdade das criaturas. Enfim, haverá um mundo, o melhor mundo possível. Esse mundo, essa experiência que vivemos, é na realidade apenas um ensaio para a vida eterna. Tem uma música que diz isso, viver é só um ensaio para uma vida eterna. E nós precisamos nos comportar dignamente nesse ensaio. Somos filhos do rei, devemos agir como tal. Né? Eu finalizo com esse tópico porque alguém poderia dizer, embora o problema lógico, em suas duas versões, o problema intelectual, em suas duas versões, a versão lógica e a probabilística, sejam resolvidos academicamente, o que eu posso falar para alguém que está em sofrimento? Isso fica para o conselheiro, para a pessoa que orienta os outros. Não está na alçada do filósofo. Mas eu não poderia terminar sem dizer pelo menos uma palavrinha com relação a isto. O problema emocional do mal. Seria muito árido, desgastante, você dar uma explicação como esta que eu dei para uma pessoa que está passando pela dor e pelo sofrimento, ou enfrentando uma tragédia em sua vida.
Não seria de modo algum confortável. A única coisa que eu, que não sou conselheiro, aconselharia é que num momento como este, as resoluções filosóficas são de pouco conforto para quem sofre imensamente um mal imerecido na vida. Mas o que devemos dizer para essas pessoas? A única coisa que eu sugiro é que você não diga nada nesse momento, porque nada que você disser vai confortar. Seja apenas um amigo amável, se sente ao lado da pessoa e ouça compreensivamente. É a única coisa que, como filósofo, eu poderia dizer que seria o melhor caminho. Não importa o que você venha dizer para alguém que perdeu um filho numa tragédia, não vai consolar. Não importa o que você venha dizer para alguém que foi vítima de um crime terrível, isso não vai consolar. Mas se você sentar ao lado da pessoa e deixar bem claro para ela que você está ali disposta a ajudá-la, a ouvi-la, talvez isso seja melhor do que milhares de explicações filosóficas. E fica aí, então, a promessa de Apocalipse 21, com a qual terminamos. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. O fim do problema do mal para sempre. Porque as primeiras coisas passaram, e aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Fiquemos em pé para uma oração final.